por causa do coronavírus, a economia lá na Inglaterra, no Reino Unido, também não vai nada bem. O governo britânico projeta uma queda histórica do PIB neste trimestre, mas insiste que a prioridade é salvar vidas e combater o vírus. A respeito disso, a gente vai conversar agora ao vivo com o nosso correspondente que está em Londres, Ulisses Neto. Ulisses, bom dia para você. Fala aqui para a gente como é que está a situação toda na Europa e se de fato a Inglaterra deve ficar pelo menos mais um mês em quarentena. Kalina, bom dia a todos. Aqui em Londres, 10 horas mais 41 minutos, quarta-feira muito bonita de primavera, com sol, céu azul, termômetros marcando 10 graus em Westminster neste momento. O mundo inteiro faz as contas para saber o quanto a crise do coronavírus vai custar para a economia. Hoje ninguém sabe ao certo qual será o impacto da quarentena quase que global, a única certeza é que vai doer e muito. Ontem aqui na Grã-Bretanha foi divulgada uma projeção feita por um órgão ligado ao governo, apontando o cenário quase que inimaginável. Segundo o Escritório para a Responsabilidade Orçamentária britânico, a economia do Reino Unido deve cair 35,1% só neste trimestre. Ou seja, a sexta maior economia do mundo estaria encolhendo 1/3 somente entre este mês de abril e o próximo mês de junho. O cenário foi desenhado levando em consideração 3 meses de quarentena total, mais 3 meses de quarentena parcial. O Reino Unido já está há quase um mês confinado e a expectativa é de que o país fique pelo menos mais 30 dias desse jeito, pelo menos. O impacto para o emprego também será devastador, cerca de 2 milhões de pessoas devem perder seus postos de trabalho por aqui. Por sorte, o Reino Unido tinha antes da pandemia uma das menores taxas de desemprego da história, então agora ela deve chegar até 10% no mês de junho. Diante de uma projeção desoladora dessas, vocês podem imaginar que a histeria pelo fim da quarentena também tenha se instalado por aqui. Mas este não é o caso. O ministro das Finanças britânico, Rishi Sunak, garantiu ontem que a prioridade continua sendo combater o vírus. Vamos ouvi-lo. It's not a case of choosing between the economy and public health. Common sense tells us that doing so would be self-defeating. Sunak disse o seguinte: não é um caso de escolha entre economia e saúde pública. O senso comum nos diz que isso seria autodestrutivo. No momento em que vemos centenas de pessoas morrendo todos os dias por essa terrível doença, a prioridade absoluta deve ser concentrar todos os nossos recursos, não apenas o Estado, mas também as empresas e todos que estão em casa, em um esforço nacional coletivo para combater este vírus. E, de fato, a mesma projeção que fala em queda de 35% do PIB britânico só neste trimestre também aponta a possibilidade de uma retomada rápida. O país pode voltar ao seu nível de crescimento pré-crise ainda no final deste ano, mesmo que a projeção seja de menos 13% para o PIB em 2020. Ontem também o Fundo Monetário Internacional apresentou projeções catastróficas para a economia mundial por conta da pandemia, sem precedentes desde 1929, e para o FMI a contração global deve girar em torno dos 3%. Aqui na Europa, Itália e Espanha serão os países mais afetados dentro deste cálculo do FMI. No entanto, está cada vez mais claro que todo o planeta será drasticamente atingido por esta crise. É inevitável. Aqueles com economias estruturadas, coesão política e adesão da população às medidas restritivas têm chances melhores de recuperação. Kalina.